Bom dia, turma 7201 e 7202. Eu sou o professor Rubem Alves e eu vou gravar esse vídeo para orientar vocês nesse último roteiro do quarto bimestre. Esse roteiro, ele vem com os seguintes conteúdos: as operações fundamentais com números naturais, números inteiros e números racionais e resolução de equação. Então, os números inteiros a gente conhece, são aqueles números que são positivos e negativos. Então, o que eu tenho que saber dos números inteiros? Principalmente quando a gente está operando o joguinho do sinal, tá? Então, o jogo dos sinais, nós temos que já aprender desde já, que nós vamos sempre usar. Então, qual é a regra do jogo do sinal? Nós temos a regra para a soma e para o produto. Quando eu tenho soma, eu vou observar o quê? Quando os sinais são iguais, eu mantenho o mesmo sinal. Como assim, professor? Se os dois números tiverem positivo, 3 mais 7, 10, os dois números estão positivos, então o resultado é positivo. Mas se os dois números tiverem negativo, como aqui, menos 7 somado com menos 3, que é a mesma coisa, menos 7 menos 3, isso aqui dá menos 10. Repara, dois números negativos somados, ou o mesmo sinal, a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, nada daquela regrinha de menos com menos dá mais. Não é isso. Sinais iguais, a gente vai somar e manter o mesmo sinal. Se os dois números forem negativos, a soma vai dar negativo. Se os dois forem positivos, a soma vai dar positivo. Tá? A outra regra é para o produto. E os sinais forem contrários, professor? Aí, nos casos da soma, se eu tiver dois números com sinais trocados, ou seja, um positivo e outro negativo, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai subtrair e conservar o sinal do maior. Por exemplo, eu tenho aqui, menos 5 somado com 2. Repare que o menos 5 é negativo, e o 2 está positivo. Quando não ausência o sinal, está positivo. Então, qual é a regra aqui? Eu vou subtrair e manter o sinal do maior. Mas qual o maior, professor? O maior em módulo, ou seja, um número positivo, aqui no caso 5. Você considera o de maior módulo. Então, menos 5 somado com 2, eu vou subtrair. É como se eu estivesse fazendo 5 menos 2. Aí, só que eu vou manter o sinal do maior. Então, é menos, que é o 5 em módulo, claro. Então, vai manter, menos 3. Aqui, menos 4 somado com 7. Quem é o negativo? 4, positivo 7. Quem tem o maior sinal? O 7. Está positivo, então a resposta vai ser positiva. Então, essa é a regra dos sinais para a soma. Sinais iguais, eu mantenho o mesmo sinal, aí então eu vou somar. Sinais diferentes, eu subtraio e mantenho o sinal do maior. Já o produto é bem simples. Quando como nós estamos já no 7º ano, daqui para frente, a gente soma e multiplica a soma algébrica, tá? Quando a gente fala soma, que envolve subtração. E é a mesma coisa, quando é produto, o que vale para o produto vai valer para divisão. Então, multiplicação. Se os sinais são iguais, o resultado sempre vai ser positivo. A regra do produto é bem simples. Sinais iguais, positivo. Tá? É aqui que o aluno diz menos com menos, dá mais, mas não é menos com menos, é vezes, tá? Produto. Sinais iguais sempre vai dar positivo e o sinal contrário sempre vai dar negativo. Então, essas regras dos sinais vão permanecer para vocês enquanto vocês forem estudante e tiver aula de matemática. Então, tem que estar com ela sempre na pontazinha da língua. Então, menos 7 vezes 3, um está positivo, o outro está negativo, então o produto vai ser negativo, sempre. Agora, menos 2, que multiplica menos 5 sobre 2, eu já botei uma fraçãozinha aqui, tá? Para você observar, sinais iguais, os dois estão negativos, então o resultado vai ser positivo. Então, 2 vezes 5 vai dar 10, e 1 vezes 2 vai dar 2, dividindo 10 por 2, 5, positivo. Tá? Então, a regra do produto
é simples. Sinais, quando for iguais, sempre vai ser positivo. Sinal negativo sempre vai ser negativo, tá? Então, todas as expressões que vocês verem sobre números inteiros vai envolver esse joguinho do sinal. Então, preste bastante atenção nisso. Sempre que vocês puderem, tá rememorizando isso aí. Agora, o nosso próximo tópico, que é a primeira questão da atividade nossa, é sobre números racionais. O que são números racionais? Os números fracionários, que vem na forma de fração. Então, ó, tem umas observações aqui primeiro. Quando eu tenho uma fração, a gente vai observar o seguinte: ela pode ter um numerador maior do que o numerador e pode ter um numerador menor que o denominador. Quando o numerador for menor que o denominador, a gente chama que essa fração é própria. Tá? O nome dela é fração própria. Ó, um exemplo. 2 quintos. Tá vendo? 2 quintos. Quem é o numerador? 2. Quem é o denominador? 5. Então, o numerador é menor que o denominador. Então, a fração se diz própria. Então, ó, 7 décimo. O numerador é menor que o denominador. Agora, quando o numerador for maior que o denominador, a gente diz que essa fração ela é imprópria, tá? Então, vamos ver o exemplo de fraçãozinha imprópria, ó. Exemplo, ó, 5 terços, ó. Quem é o numerador? 5. Quem é o denominador? 3, tá? Outra, 7 sobre 4. O numerador é maior que o denominador. Então, essas frações impróprias, a gente pode escrever ela nesse formato, que está na forma de fração mesmo, fração imprópria, ou a gente pode usar uma forma mista, tá? Então, como é a forma mista? Ó, forma mista. Vamos pegar esse exemplo. Quando o numerador ele é maior que o denominador, lembre, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Você tem aqui um bolo, tá? E você está dividindo ele em 3 partes iguais. Ó. Só que aqui você tem 5 terços. A gente aprendeu o seguinte, o que é uma fração? Se eu pegar uma parte aqui, isso aqui representa 1 terço. Agora, como é que eu represento 5 terços nesse formato? Então, quando o numerador é maior, é que eu tenho uma parte inteira. Certo? Ó. Então, eu comi uma parte. Quase não ficou muito bom aqui o desenho. O que representa essa fração 5 sobre terço? Ó. Significa que eu peguei, no caso aqui, um bolo. Comi um bolo inteiro. Tá? E mais 2 partes do outro bolo. Então, aqui, ó, ficou 1 inteiro e 2 partes do outro. Então, se você juntar, ó, esse todo aqui, ó, esse inteiro, que está dividido em 3 partes, você comeu, e esse outro que você pegou 2 de 3, ó, isso aqui é a mesma coisa que você somando vai encontrar 5 terços, tá? Então, essa parte inteira aqui, ó, a gente escreve assim, em vez de escrever a soma, aliás, 2 terços. 1 inteiro e 2 terços. Isso aqui é equivalente a 5 terços. Professor, como foi que eu fiz encontrei esse 1 aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, como o denominador é 3, ó. Isso aqui é 3 sobre 3, ó. Mais 2 terços. Então, nós vamos ver logo em seguida as operações, tá? Então, 3 mais 2 vai dar 5. Então, isso aqui é 5 e mantém o denominador. Então, ó, repare que 3 sobre 3 é 1. Ó. Então, é 1 inteiro e mais 2 terços do outro. Então, ó, quando a gente escreve essa forma aqui, ó, isso aqui é 1 e 2 terços, a gente chama isso aqui de forma mista, tá? E aí, quando tiver na forma mista, principalmente quando tiver as operações, é interessante que a gente saiba transformar
na fração normal, assim, ó, só com numerador e denominador. E aí, como é que a gente faz isso? Ó? É só você fazer essa somazinha que nós vamos já aprender logo em seguida. Ó. A parte inteira você soma mais a parte fracionária. Aí somou, você vai encontrar a fração imprópria, tá? Então, nosso próximo tópico agora vai ser exatamente essas operações com números fracionários. Vamos lá, ó. Operações com números racionais. Ou seja, como é que eu vou somar duas frações, ou mais, 3 ou 4? Observe, ó. Para eu somar fração, a primeira coisa que eu vou observar são os denominadores. Por quê, professor? Se os denominadores estiverem iguais, forem iguais, tá aqui, ó, todo mundo aqui é 3. Você vai somar os numeradores, essa, aliás, é a regra geral, tá? Ó. Somar a fração, você nunca soma o denominador. Então, já aprenda desde já. Ó. Nunca vou somar o de baixo, só o de cima, tá? Então, 2 mais 1, 3. 3 menos 5, ó. 3 é menor do que 5, então vai ficar menos 2 e manter o denominador, tá? Então, vou ter uma observaçãozinha aqui, ó. Somamos fração se tiver o mesmo denominador. Só posso somar fração se os denominadores forem iguais. Bom, mas e se não for igual? O que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho essa expressão, ó. 2 terços mais 5 sobre 6 menos 1 meio. Vejam que aqui não tem o mesmo denominador. Um denominador aqui é 3, 6 e o 2, ó. Mas para eu somar fração, eu tenho que ter o mesmo denominador. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar frações equivalentes a essas, tá? Que são iguais, mas que tem o mesmo denominador. E aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso tirando o MMC, tá? Então, como é que eu faço o MMC? Ó? Eu pego o MMC, que são o menor múltiplo comum, tá, gente? Como os números são pequenos, você pode fazer os múltiplos comuns assim, ó. M3, quem são os múltiplos? Você vai multiplicar, ó, 0, aí, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. E aí segue infinitamente. Quais são os múltiplos de 6? São os números que eu vou multiplicando por 6. Ó. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 3, 18. E aí segue o baile. O múltiplo de 2, que são os números pares, são 0, 2, 4, 6, 8, por aí vai. Agora, olhando para esses três conjuntos aqui, ó, observe, ó, quais são desses três conjuntos o elemento que é comum nos dois? Elemento que é comum assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 6 nesse conjunto, tenho 6 aqui e o 6 aqui, ó. Então, esses elementos aqui, eles são comuns nos três conjuntos. E repare que ele é o menor. Eu tenho outros elementos comuns. Por exemplo, eu tenho aqui o 12, eu tenho o 12 aqui, tá? Ó, que aqui seria 10, ó, 12, ó. E tenho infinitos números que são comuns, estão nos três conjuntos. Mas o menor deles é o 6. Então, esse que nós chamamos de menor múltiplo comum. Então, qual é o menor múltiplo comum de 6, 3 e 2? É os próprios 6, ó. Aí, ó, de posse disso, o que a gente vai fazer? Ó? Pega o 6, 6, 6 e já bota igualzinho aqui, ó, 6, ó. Tá vendo? Aí, ó, todos os denominadores agora estão iguais, mas eu mudei o denominador, era 3, 6 e 2. Se eu mudei o denominador, o numerador tem que ser modificado. Ó.
Então, repare, ó, qual foi o número que eu multipliquei o 3 para dar 6? Foi o 2. Então, essa regrazinha a gente aprende assim, ó. Você divide e o resultado que dá dessa divisão você multiplica. Então, você pega 6 dividido por 3, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Você obtém essa fração aqui, ó, 4 sextos, que é equivalente a essa outra. Aí, ó, 6 dividido para 6, ó, vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. 6 dividido aqui é um menos, tá? Menoszinho. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. E aí, agora sim, ó. Repare que a soma de fração se reduz a somar mesmo. Só o numerador. 4 mais 5, 9. 9 menos 3, 6. E aí, simplificando aqui, 6 dividido por 6, o resultado, 1. Tá? Então, ó, somar a fração, a observação sempre é o numerador tem que estar no mesmo. Bom, uma outra maneira de você encontrar o MMC é uma maneira, um dispositivo prático. A gente coloca assim, ó, 2, 3 e 6. Esse módulo prático aqui é quando os números são grandes. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir os números pelos fatores comuns. Por exemplo, aqui, ó, tem 2, 3 e 6. Então, eu vou começar com 2, ó, que é o menor número primo. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 eu não vou dividir, eu vou baixar o 3. O 6 dividido por 2, 3. Aí eu tenho 3, ó. Aí eu vou dividir agora por 3, que é ímpar, não pode mais por 2. Então, 1, 3 dividido por 3, 1. Como eu achei todo mundo aqui 1, então MMC vai ser o produto desses números aqui, ó. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Então, esse aqui é o MMC de 2, 3 e 6. Então, esse método é bom quando os números são grandes. Então, quem é o menor múltiplo comum? 6. Então, pronto. Fez aí.